Olá, bom dia. A evasão escolar sempre foi um problema para as autoridades da educação, mas a Unicef tem dados a comemorar. É que essa semana foi divulgado um dado super interessante, que nos últimos 8 anos, 300 mil crianças e adolescentes no Brasil fizeram o caminho de volta para a escola. Só para você ter uma ideia, aqui no Maranhão, cerca de 33 mil. São dados bem interessantes e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar com a gente sobre esses dados e o que foi feito para que se chegasse a esse resultado é a Ofélia Silva, que é chefe do escritório da Unicef aqui em São Luís. Bom dia, Ofélia. Bom dia, Elda. Bom dia a todo mundo. Seja bem-vinda. 300 mil crianças. E nesse período de 8 anos é um dado bem significativo, né? Muita gente, né? Muita gente, né? É verdade. Que legal. Aí a gente fica se perguntando, o que foi feito para que vocês conseguissem esses resultados? Obrigada pela pergunta. Então, uma informação importante, eu acho que de início, é que não foi o Unicef quem fez isso. O Unicef é uma agência da ONU que contribui para as políticas públicas universalizantes de direitos no Brasil, ou seja, trabalha com o governo federal, estadual e municipais. Esse número alcançado de rematrícula significa que aquelas crianças que estavam em processo de evasão escolar ou já tinham se evadido da escola, retornaram, é o resultado de uma estratégia que a gente lançou em 2017 numa parceria com a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Ministério da Educação e Secretarias Estaduais de Educação, para fazer a busca ativa escolar. O que é isso? Significa identificar precocemente os primeiros sinais de que uma criança ou adolescente está saindo da escola. A gente sabe que existem diferentes razões, talvez a gente possa trabalhar um pouquinho contigo aqui, explicando para a tua audiência quais são esses fatores. Uma vez identificado, as secretarias municipais de educação e todos os seus parceiros no município vão localizar essa criança, conversar com a família e resgatar de volta para a escola, que é um dos primeiros direitos essenciais das crianças no Brasil. Isso é muito legal, porque se consegue identificar esses sinais no começo, é uma evasão que pode até não acontecer, Exato. Né? E eu acho que isso é até mais importante do que trazer de volta, é fazer com que ela não saia. Mas para que seja identificado esses sintomas, eu acho que precisa um olhar muito cuidadoso, muito atencioso para esses alunos nessa situação, para que se detecte esses sinais. Como é que é feito isso? Exatamente. Então, essa é toda a lógica da plataforma e da estratégia busca ativa escolar, que é o seguinte, é a compreensão de que quando a criança sai da escola, esse é um dos primeiros, a gente chama de alertas, é uma das primeiras bandeirinhas vermelhas de que está acontecendo alguma exclusão, alguma violação de direito. A plataforma da busca ativa escolar, inclusive, ela identifica, ela descreve a categoria dessas situações. Pode ser gravidez, a gente sabe que muitas vezes as meninas ficam grávidas e abandonam a escola e não têm apoio de ninguém. Pode ser situações de violência familiar, violência na comunidade, violência dentro da escola também. Pode ser problemas, por exemplo, falta de transporte, falta de estrutura, falta de escola perto da casa da família. Pode ser um problema econômico da família. Isso está implicado também, nesse último caso, talvez com a questão do trabalho infantil. Então, tem diferentes situações. Então, a plataforma de busca ativa... Muito. 5 situações, mais ou menos. Milhares. Para você ter uma ideia, a estatística maior que a gente tem, quando registrados casos e eles são categorizados, né? Uma criança, Ofélia, está dando sinais de que está saindo se evadindo, ou seja, falta. Ou chega cansada, dorme na escola, enfim... A primeira pessoa a perceber que isso está acontecendo é professor e professora. Vê o menino o dia inteiro. Então, começa a perceber esses sinais. Quando se faz esse alerta, esse professor, essa professora que percebe isso, tem que categorizar a situação. E essa categoria da situação, ou seja, se a Ofélia está grávida, se é um menino que está trabalhando, se a família mudou e não retornou para a escola, isso é feito junto com CRAS, CREAS e Conselho Tutelar e o pessoal da saúde. Então, tem uma visão integrada. Nas nossas estatísticas, dos fatores que mais exclui crianças e adolescentes da escola é uma coisa surpreendente que a gente também tem que enfrentar, porque é parte do ciclo, que é a escola não é interessante.
Isso é muito desafiador. Aí você resolve o problema da gravidez, o problema do trabalho infantil e tudo, mas a escola também tem que se transformar. Escola tem que ser. Mas eu vou já chegar nesse interesse. Eu quero saber antes, você está dizendo, o professor percebe que a criança dorme na sala de aula, o professor percebe que ele está faltando muito. Para isso, esses professores passam por uma capacitação especial para ter esse olhar mais direcionado, esse olhar mais cuidadoso para essas crianças? Exatamente. Isso é um tema que não é só do Unicef, não é o Unicef quem se encarrega disso, porque o Brasil, a gente sabe que tem muitos desafios nas políticas públicas, mas o Brasil é um país extremamente competente nas suas políticas públicas, inclusive comparado a países em desenvolvimento. Então, a gente tem parceiros a nível nacional que se somam a esse esforço de manter as crianças na escola. A gente tem Ministério Público, a gente tem Defensoria Pública, a gente tem o MEC, a gente tem instituições não governamentais e tudo. Então, os professores, sim, fazem um treinamento, participam de um treinamento, uma capacitação para perceber esses sinais. Porque precisa estar atento, exatamente. Não é? Porque são tantos alunos para olhar numa sala de aula, tantos alunos numa escola, que um olhar direcionado para um determinado aluno que está com problema é, às vezes, fundamental. Para detectar isso e evitar a evasão. Exatamente. Há uma coisa, inclusive, interessante, que nesse treinamento para a estratégia da busca ativa, os professores também são treinados para aprender como referenciar o caso. Porque, por exemplo, na questão da gravidez, não é a escola quem atende, é a saúde. Na questão da violência, não é a escola quem responde, é a assistência social. Então, se a gente não tiver uma visão integrada, fica a escola e o professor percebendo o problema e desamparados por si só, sem saber como eu resolvo, como eu ajudo. Tá, sem saber como resolvo, ótimo. Isso. Na hora que o problema é detectado, pode ser uma gravidez, pode ser o trabalho infantil, ele tem que trabalhar, ele tem que ajudar, ele tem que fazer essa coisa toda. Isso não vamos falar do desinteresse pela escola. Esse problema é resolvido de que forma? Assistência, como uma menina grávida. Se eu pegar só esse exemplo, Bica, uma menina grávida. A primeira providência dela, talvez a vergonha, talvez qualquer coisa, ela sai da escola. Como ela pode ser amparada e como ela pode voltar para a escola confiante que aquela escola vai dar o amparo necessário? Isso. Então, importante compreender também, eu acho que todo mundo que trabalha com temas como esse sabe que não existem respostas imediatas e soluções miraculosas para tudo. Isso não é Isso não é apertar um interruptor e resolver o problema. Isso é uma construção, as políticas públicas precisam se preparar e sim, muitos municípios do Brasil têm baixíssimas condições de responder a isso. Isso é parte da estratégia de fortalecer o município também. Mas, voltando à tua pergunta. No caso, se identificou que uma menina está grávida e ela começa a dar sinais de que está se evadindo da escola e que está faltando aula e tudo. Primeiro ponto, qual é a idade dessa menina? Gente, é super importante entender. Meninas grávidas, antes do período da adolescência, é violência. Sim. É violência, estupro, isso precisa ser encarado de uma forma legal, no marco da lei. Isso tem um direcionamento de atendimento e quem é mais treinado, adequado para esse tratamento legal são as autoridades do Sistema de Garantia de Direitos que cuidam disso. A gente está falando do Ministério Público, Conselho Tutelar, Defensoria Pública, toda essa estratégia. Se não é esse o caso, se não é o caso de uma criança grávida, mas de uma adolescente ou no início da juventude grávida que está se evadindo, essa menina precisa de apoio, e a família também, porque ela precisa continuar os estudos. A gente sabe que existe uma dificuldade tremenda para mulheres adultas estudarem, cuidarem de suas famílias, terem bebê e trabalhar. Quem foi mãe trabalhando sabe disso, como é difícil. Você imagina uma menina de 17, 18 anos. Então, é um tema muito desafiador. Mas existem soluções. Desses 33 mil que o Maranhão rematriculou e dos 300 do Brasil, muitos eram meninas grávidas. Isso precisa de uma prática e de uma rotina de acolhimento dentro de cada uma das escolas. Primeiro ponto em relação a isso, interromper qualquer julgamento. Interromper qualquer prática de bullying. Acolher essa menina e o seu bebê. Ela precisa voltar a estudar. Então, quando ela tiver condições, ela deve voltar para a escola, ser acolhida pela comunidade escolar, por seus professores, por todo mundo. A escola precisa desenvolver essa capacidade de entender que nesse ciclo da vida, nós temos duas pessoas com plenos direitos a serem respeitados, a mãe e o bebê. Então, a gente tem muitas situações, todo mundo já viu, de professores, professoras, gestores escolares que, na verdade, acolhem tão bem
meninas, mães, adolescentes, mães, e o seu bebê, que todo mundo participa desse acolhimento. Interessante, né? Se aproximar da família, dessa menina, dar suporte também para a família, abrir a cabeça com relação a essa questão de, uma vez que uma menina, uma mulher jovem, uma adolescente é mãe, acabou a vida dela como estudante, acabou o progresso. Não é verdade. Dá para proteger direitos. Né? Dá para fazer isso. E a gente tem isso no interior do Maranhão, em muitas realidades. Eu vi muita coisa bonita acontecendo no interior do estado. E é interessante também, né? como uma situação só tem várias vertentes, né? Tem muitos pontos a serem trabalhados de acordo com a situação. Por isso que cada caso deve ser estudado separadamente, né? Mas eu vou fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa. É rapidinho aquele tempo que você sabe. Vai só tomar água, vai tomar café. A gente fala muito, precisa tomar água. Voltamos já já. É um minuto só. Já estamos de volta conversando aqui sobre esse dado divulgado recentemente pelo Unicef de retorno à escola, à vida escolar, à comunidade escolar, ou de interrupção de uma possível evasão de crianças e de adolescentes das escolas, cerca de 300 mil e 33 mil aqui no Maranhão. E eu estou conversando aqui com a Ofélia Silva, que é, já falei no começo, que é chefe do escritório do Unicef aqui em São Luís. A gente estava falando dessa gravidez e dessa... A gente pegou só um pontinho para exemplificar, mas eu gostei também daquela outra parte de tornar a escola interessante, porque às vezes a criança não tem nenhum problema desse. Ela só não se interessa pelo que está sendo dado ali na sala de aula, ela dorme por puro desinteresse, às vezes não por cansaço, mas por desinteresse. E aí, como fazer essa escola atraente para esses alunos que não estão assim tão animadinhos com relação a isso, Ofélia? É interessante isso, né? Porque é um desafio da modernidade. Meninos e meninas dessa nova geração, né, dos últimos anos, eles têm um universo de estímulos na internet, do lado de fora e tudo. Isso chama a atenção muito. Quando a escola não consegue o conteúdo escolar, a metodologia, não consegue acompanhar essa oferta desafiadora de criatividade que o mundo oferece, parece um descompasso. Então, qual é a solução? Primeiro, há que reconhecer que sim, a internet, o celular, todas essas tecnologias são muito atraentes e elas já fazem parte da nossa vida. Como instrumentalizar isso dentro de sala de aula? Precisa que cada escola, cada gestor escolar, cada secretaria municipal pense o seu plano de práticas pedagógicas, de conteúdos, de forma a incorporar aquilo que interessa a adolescentes e jovens. E existem diferentes metodologias. Aqui a gente tem no estado do Maranhão iniciativas muito interessantes da Secretaria de Estado de Educação e de muitas secretarias municipais de educação que desenvolvem programas para solução de propositivos, para desafiar a criatividade e o engajamento de alunos e jovens. A gente tem, por exemplo, junto com os IEMAs também, agora iniciando com os Centros Educar Mais, no nível de adolescentes e jovens, iniciativas que estão focadas em ciência, tecnologia, matemática, artes, que fortalecem muito a expressão, a liderança, a participação de meninos, de pensar problemas e solucionar, e tudo isso cria dinâmicas de trabalho com os conteúdos básicos da educação, o português, a matemática, a ciência, a biologia. Então, há jeitos de trabalhar conteúdo escolar que não são daquela forma tradicional do conteúdo bancário, que dá para você trabalhar questões pedagógicas e de conteúdos de um jeito criativo. Pois é, porque essa criatividade é necessária. Os meninos de hoje, as meninas de hoje, elas estão um tempo à nossa frente, quando a gente sentava lá, estudava tudo direitinho, não tinha celular, não tinha como para onde olhar. Hoje mesmo com a proibição dos celulares na sala de aula, isso não significa que eles estão desligados do mundo da internet, não. Eles deram tempo ali, mas aquilo está tudo dentro da cabeça e a aula agora precisa ser mais interessante para substituir esse celular. Exatamente. E você diria que a gente está conseguindo acompanhar? Algumas escolas estão. Isso é a prova de que sim, algumas conseguem, muitas também. Quase a gente tem em São Luís. Isso. Em São Luís, a gente tem uma das melhores escolas com as práticas pedagógicas mais criativas e que tem transformado a vida de milhares e milhares de meninos, que é a Escola Maria José Aragão, na cidade operária, liderada pelo professor Wilson, que é um exemplo. E assim, é uma escola que recebe recursos financeiros? Não, gente, é uma escola pública.
É uma escola, inclusive, num território que muitos têm preconceito. Mas é uma escola com arte, com criatividade, com engajamento, com preciso conversar com esse participação. professor. Ele é maravilhoso. A escola não fecha os portões no domingo, para você ter uma ideia. A comunidade inteira protege aquela escola. Então, é uma escola sem medo de interagir com a comunidade e com os meninos. A base de toda a criatividade ali é a arte, é a dança, é o teatro, é a autoexpressão e é essa escuta da gestão da escola e dos professores e dos seus alunos. E acompanhando o interesse desses alunos, eu acho que a gente tem que ir por onde eles querem ir, o que desperta o interesse deles. Exato. E transformar aquilo num conteúdo educativo, né? Exatamente. Que eles façam o que gostam e ao mesmo tempo aprendam o que devem aprender. Exatamente. É mais ou menos por Isso aí, não né? significa que a escola perde autoridade, que Sim, o professor perde... não. É um outro... Eu acho que é o contrário. De outra natureza, Eu é uma acho outra que é visão. o contrário, né? Não perde Exato. autoridade, passa a ter mais autoridades porque ele faz aquele aluno responsável Mais também pelo legítima sucesso, autoridade, né? inclusive. Exatamente. Porque além desse trabalho todo que a gente está falando, de evasão escolar, de rematrícula, de trazer esses meninos para a escola, vocês trabalham também dentro das escolas. Inclusive, vocês estão trabalhando esse período agora, não é, Ofélia? A gente tem uma atividade hoje, amanhã, nessa quinta e nessa sexta-feira, lá na Cidade Operária. A gente vai encontrar parceiros que fortalecem o trabalho lá na Escola Maria de Aragão, com toda a comunidade. É nessa escola, né? Justamente nessa escola. Legal. Escola exemplar no Maranhão. O que é feito lá nessas atividades, esses ciclos territoriais, não é isso? Isso, a gente tem uma atividade territorial que é parte do programa do Unicef no Brasil, acontece em cada capital. Aqui em São Luís, o nosso território exemplar para essas atividades é a macro-região da Cidade Operária e Cidade Olímpica. A gente tem atividades que apoiam a formação de jovens, a visão autocrítica, a resiliência para enfrentar os desafios da vida, o engajamento das lideranças da comunidade, dos outros equipamentos públicos, CRAS, CREAS, das lideranças sociais, para fortalecer a capacidade da comunidade de proteger suas próprias crianças. Um resultado que é incrível, impressionante na Cidade Operária. Tem 7 anos mais ou menos que a gente faz isso lá. Desde que se começou todo esse trabalho de engajamento, de articulação, de como trançar a comunidade em torno das suas crianças, a agressão, a violência, o homicídio de adolescentes e jovens, que é uma chaga social no Brasil, acabou. Eu imagino que para conseguir isso, vocês têm que trazer a família para dentro da escola para trabalhar juntos, todo mundo. Filhos, pais, professores e toda a comunidade escolar e quem está em volta. A família participa muito? Participa. Isso não quer dizer que todos os problemas das periferias estão resolvidos. De jeito nenhum. O que resulta numa coisa dessa quando todos participam? As famílias reconhecem que podem aprender através desse relacionamento da escola. A gente tem depoimentos de alguns meninos e meninas que nesses últimos 7 anos tiveram sua vida transformada por conta de todas as articulações, que eles passaram a ser referenciais para os seus pais e para suas mães. Então tem um depoimento que eu ouvi de uma das meninas que é simplesmente emocionante. Ela contando para a gente, foi uma pergunta que eu fiz, eu digo, me conta assim, de forma muito concreta, o que era a sua vida antes e sua vida depois do teu engajamento. O exemplo que ela deu foi lindo. Ela disse, hoje meu pai, que antes não me escutava, enfim, era muito agressivo, meu pai diz para todo mundo em casa, quem deve entender disso é a fulana, vamos falar com ela. Ela disse que ela ouviu isso no quarto. Gente. E toda a família, num domingo, num churrasco, falando e começaram a falar de um tema complicado, da modernidade. E ele disse para todo mundo, quem deve entender disso é a fulana, vamos chamar ela. Ela disse que se emocionou e chorou. O depoimento dela foi tão autêntico que eu chorei junto. E é uma coisa muito bonita. Eu imagino. Muito bonita. Quer dizer, se sentir especial Exato. dentro da própria casa, né? Eu acho que isso transforma não só a menina, mas transforma todo mundo, né? Me diga se não é isso que todo adolescente quer. Ser Pois escutado, ser respeitado, valorizado. É que às vezes a gente cobra tanto, tem tanta dificuldade de ouvir, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Exato. E aí fica difícil a relação. Mas que bom quando a gente consegue isso, eu acho que a gente está com a missão cumprida, né, Ofélia? Um bocado dela, né? Porque agora esses meninos, essas meninas têm que multiplicar tudo isso, levar adiante. Vocês estão com esse trabalho nessa área aí. Isso, depois de resultados assim, ele pode se expandir para outros territórios daqui do Maranhão? Vou falar só do Maranhão, daqui do Maranhão? Sim, com certeza. No caso, por exemplo, da busca ativa, a gente tem um dado interessante que essa transformação acontece, esses 33 mil, acontece em escala.
Então, é através, por exemplo, do selo Unicef, que é uma estratégia de certificação que o Unicef tem com mais de 2.000 municípios no Brasil, e o Maranhão tem 100% dos municípios do Maranhão engajados nisso. Para ganhar o selo, o município precisa fazer busca ativa. Eu sei. Então, isso gera uma escala de transformação significativa. E essa ação territorial específica na cidade operária, a gente já começou a ampliar nos últimos 7 anos, já estamos chegando a municípios como Rosário, Tutóia, Bequimão, Alcântara. Legal, porque já está expandindo além da capital, né? Que Muitos lugares. E, obviamente, quem conhece a realidade de um projeto como esse, quer se aproximar, quer ver como funciona, ou uma escola ou outra já quer fazer parte. O exemplo bom se multiplica. É contagiante, com toda certeza. Eu sei que a gente passaria aqui a manhã inteira conversando e não nos faltaria assunto, com toda certeza. Mas, sinceramente, muito obrigado por todas essas informações. É muito bom começar o dia com tantas informações boas e interessantes. Eu adoro quando a gente começa o programa assim, gente. Quando a gente tem coisa boa para mostrar para vocês logo no início da manhã. Eu acho que isso transforma até o dia. Você já começa o dia mais energizado, sabendo que você também pode fazer parte de projetos assim, que você pode fazer parte sem estar lá dentro, mas dentro de você e dentro da sua casa. Muito obrigada, Ofélia, pela sua participação. Bom trabalho, continue isso e venha sempre conversar com a gente sobre isso. Muito obrigada. E bom dia. Bom dia para você também, que escutou todas as informações. Você já sabe que informação é poder, ela transforma a vida e você pode fazer delas o que você quiser. Tchau e até a próxima.